Olá, boa tarde. Você come comida de verdade? Mas o que é comida de verdade? Esse é um conceito que a gente vai discutir no programa de hoje. E outras questões, por exemplo, gordura animal faz mal? Provoca doenças cardiovasculares, por exemplo? Ovo de Páscoa em exagero faz mal, já que nós estamos numa semana de consumo de ovo de Páscoa? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do mundo, por exemplo, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você pode assistir o nosso programa, pode interagir conosco, enviar perguntas para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente quer muito que você faça isso. Incentiva você, estimula você a participar, interagir conosco aqui na Opinião Cidade. Isso é muito legal quando a gente trata de assuntos de grande apelo, de interesse das pessoas. É o caso de hoje. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a Cíntia Pulice, que é nutricionista esportiva. Cíntia, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Tenho a impressão que nós temos assunto para conversar, não apenas alguns minutos, mas algumas horas sobre isso. Mas vamos começar, pelo menos. Sim. Eu comecei fazendo algumas provocações no programa aqui, mas é o seguinte: o importante é que as pessoas comam comida de verdade. Aliás, é um conceito seu, você trabalha muito essa questão, fiquei sabendo agora há pouco. E o que é comida de verdade? Fala um pouquinho sobre isso e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, certo, Rei? Então, o que aconteceu é que teve uma mudança de pensamentos, todo esse ensinamento da industrialização. Então, hoje a gente acredita, né, que o que sai da fábrica, tudo bem, um produto alimentício, faz muito bem, mas seja como for que a natureza entrega, comida natural, legumes, verduras ou até tecidos animais que têm gordura natural, é errado. Então, teve essa mudança de paradigma. Certo. Hoje, na verdade, a gente come, né, a cada 3 horas, com muitas regras, fugimos da gordura natural dos alimentos, mas todos podemos observar que não está dando muito certo, né? Cíntia, nós somos de uma geração, eu sou também, acho que você também embora seja muito mais nova, é claro, de uma geração em que as nossas avós cozinhavam com banha de porco. Era comum fazer isso, né? As pessoas... Sim. Faziam tudo com banho de porco. Com certeza. Manteiga, era manteiga natural, batida em casa mesmo. O sólido da nata. Exatamente. E isso não fazia mal naquela época. Também a vida das pessoas era um pouco diferente. As pessoas tinham um pouco mais de comprometimento físico, de um pouco mais de atividade física. Não essa atividade física de academia, programada, né? Mas a pessoa caminhava, trabalhava normalmente de pé, andava para lá e para cá. Fala um pouquinho sobre isso. O que é que mudou nessa história toda? Então, interessante que se a gente perguntar para a Bisa, né, o que é que ela cozinhava, banha de porco, comia a galinha inteira, 500 anos atrás, 5.000 anos atrás, também. Hoje a gente faz muito mais exercício programado, né, pela precisão e a necessidade que a gente sabe que faz bem pela saúde, mas antigamente não existia tantas academias. Na verdade, era até raro de encontrar academia. Exato. As pessoas eram mais ativas, mas em suas atividades corriqueiras do dia a dia, certo? Antes não tinha alimentos milagrosos, chia, goji berry, grãos integrais, um monte de suplemento alimentar, e as pessoas eram mais saudáveis, mais magras, diabetes, hipertensão, dislipidemias, gordura no fígado, era raro de ser encontrado. Era muito mais raro, Sim, é verdade. Rei. E hoje as pessoas comem de 3 em 3 horas, têm um medo absurdo de consumir a gordura natural dos alimentos. A gordura natural é a palavra-chave, natural, porque é encontrada naturalmente. Hoje todo mundo usa suplemento alimentar, quem se preocupa, né, com a saúde, com estética e tudo mais. Né, a gente coloca um apreço muito grande em chia, linhaça, goji berry, em alimentos milagrosos. Pois é, Cíntia, é normal. Existem alguns vilões, né? E a gordura, mesmo a gordura animal principalmente, é vilã nessa história. Sim. E alguns outros alimentos são considerados mocinhos, são favoráveis, são apresentados como tal. Por exemplo, os grãos, né? Pode ocorrer situações em que seja exatamente o oposto, né? Que o vilão seja o grão e a gordura não faça tão mal assim. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador essa questão. A alimentação de hoje em dia ela é muito artificial. Do jeito que a gente se alimenta hoje, tem 50, 100 anos. Depois da Revolução Industrial, nossa alimentação é pautada em pacotinhos, bolachinhas, salgadinhos, pãezinhos, enlatados, suquinhos de caixinha, né? E mesmo pensando com a introdução da agricultura, a agricultura é recente na nossa alimentação. Ela tem 10.000 anos atrás. Quando eu comparo o tempo que nós humanos estamos evoluindo aqui na Terra,
2 milhões de anos, 10 mil é muito pouco. É pouco. É apenas 300 gerações para trás, né? Então, assim, os grãos na natureza, naturalmente, eles são raros de ser encontrados. Quando eles passaram a ser cultivados, a gente começou a ter acesso a campos gigantes de trigo, milho, arroz, e isso vem desfavorecendo a nossa saúde, tá? E, na verdade, a melhor alimentação é aquela que a gente seguiu por milhões de anos fazendo antes da agricultura ser introduzida, certo? Comendo o que a natureza entrega, caça, pesca, coleta, comida de verdade. Até porque as pessoas tinham que ter o trabalho de ir atrás do alimento, né? Tinha que fazer um exercício físico para ir atrás do alimento. Para se alimentar, a gente tinha que ir em busca. Cíntia, eu tenho a impressão que a pergunta que todo mundo está esperando você responder para eu te fazer aqui deve ser a seguinte: gordura faz mal? Eu estou pensando naquelas pessoas que adoram chegar numa churrascaria, comer uma picanha gordurosa, etc. Isso faz mal? Não faz? Como é que é isso? Eu imagino que o excesso seja sempre negativo em qualquer situação, né? Sim, mas uma explicação tudo com bom senso, né? Então a gente relaciona aquela gordurinha da carne, de um leite integral, de um queijo gordo, aquela que entope a artéria e aumenta o risco de de causar doença cardiovascular, certo? Só que hoje, em 2017, a ciência já está muito comprovada. A gente tem experimentos, meta-análises dizendo que foi uma hipótese equivocada. E que, na verdade, a real moda é essa dos últimos 40 anos, que a gente vem consumindo grãos de 3 em 3 horas e fugindo da gordura natural dos alimentos. Na nutrição não tem, vamos dizer, vou substituir, né, as gorduras porque causam doença cardiovascular e vai ficar vazio o buraco. Algo tem que preencher. E aí, já que gordura saiu e toda a proteína natural vem com gordura, os grãos passaram a ser a base da pirâmide. Né? E hoje as pessoas estão engordando, estão ficando diabéticas, hipertensas. Não pode ser culpa de uma alimentação ancestral, e sim por uma alimentação nova. A culpa da refinaria do açúcar, certo? É por aí, né? A questão do açúcar. O açúcar, sim, esse é um vilão, né? O açúcar refinado é um carboidrato. Vilão. Carboidrato é tudo que vira glicose no meu sangue. Então eu tenho um carboidrato doce, uma fruta, macarrão, arroz, tudo mel. Isso. Na verdade, os pães, arroz, batata, é um carboidrato que não é mais doce, mas é um monte de glicose unida. Então, não importa o que você coma, no seu sangue vai virar glicose. Se eu pegar uma gotícula do seu sangue e colocar no microscópio, eu não sei te falar se você comeu brigadeiro ou se comeu um arroz integral. Sim, o arroz integral vai levar um tempo maior para ser absorvido? Sim, mas uma hora vai absorver. E aí a chave da questão. Quando eu tenho muita glicose no meu sangue, o meu pâncreas produz a insulina, o hormônio insulina, para tirar esse açúcar do sangue e levar para dentro da célula. Porque o açúcar é tóxico na corrente sanguínea e tem que entrar esse carregamento de glicose em algum lugar. Tá certo. Quer dizer que o consumo, por exemplo, digamos, exagerado de grãos, por exemplo, de essa questão toda, pode gerar uma absorção maior de energia, um armazenamento de energia, e a gente não gasta essa energia. Tá. A maioria de nós fica sentado, não é tão ativo assim, né? Essa é a questão. E aí acaba a gente sabe o que isso acarreta para as pessoas, o diabetes, enfim, uma série de problemas. O sedentarismo é outro problema, você já disse agora. Enfim, então a carne não é tão vilã assim, mas o consumo, por exemplo, irrefreado de grãos, por exemplo, tentando substituir tudo, tentando achar que vai resolver tudo, não é bem assim. Essa é um dos mitos aí criados, entre aspas, recentemente na alimentação, sobretudo moderna. A alimentação ocidental, né? Acho que por aqui. E tudo por um erro, um estudo falho que aconteceu em 1970 que correlacionou comer gordura com doença cardiovascular. As pessoas, com muito medo, pensando na sua saúde, tiraram a gordura e preencheram com grãos, com batatas, com arroz, com açúcares. Você estava me dizendo, antes da gente começar aqui, que o fato da gordura alimento ser ter o mesmo nome dessa gordura que se juntam aqui no pneuzinho das pessoas, etc. E a gordura que a gente come. Acaba gerando uma confusão, né? Devia ter outro nome, porque ficaria mais fácil das pessoas discernirem isso, né? Separarem essas duas coisas, né, Cíntia? Sim, com certeza. Então, a gordura que a gente come não é a mesma que gruda aqui nesse pneuzinho. Na verdade, esse pneuzinho foi excesso de carboidrato, que entrou uma energia na célula extra, não foi utilizada, e aí a gente armazena.
Então, do mesmo jeito que eu olho para a gordura e acho que ela engorda, eu deveria olhar para o alface, para a couve ou para uma beterraba e achar que eu fico roxa, ou para o alface ou para a couve e ficar verde. Exato, então, a gordura ela sofre metabolização. E tudo isso aqui tem a ver com o açúcar que entrou na célula e não foi utilizado e o meu corpo transformou em gordura, já que o meu tecido, a minha forma de armazenar energia é gordura e não glicose. Cíntia, um outro engano muito comum que as pessoas cometem recentemente aqui é aderir às tais dietas malucas, né? Dietas que, algumas têm até muita comprovação científica, etc. Mas é dieta da lua, dieta do pão doce, sopa. dieta não sei o quê. Como é que é isso? O que as pessoas de verdade têm que prestar atenção em relação a isso? Hoje as pessoas buscam uma melhora estética, custa o que custar, né? E eu sempre estou pensando na saúde em primeiro lugar, ficando saudável, o corpo naturalmente emagrece, né? Dietas da lua, dieta da sopa, uma restrição calórica muito intensa, vai dar uma emagrecida? Sim, temporário. Porque a pergunta é, por quanto tempo vamos conseguir sustentar essa estratégia? Isso. E, na Esse é o verdade, problema, né? o que eu tento colocar na prática é uma estratégia que seja fácil, com qualidade, mas que a pessoa consiga seguir a longo prazo, para a vida toda. E eu falo que a consequência vai ser a estética melhor, porque primeiro a gente ganha saúde. Energia constante, imunidade, melhora de alergias, dores articulares, qualidade de vida mesmo, Rei. Quer dizer, não é uma coisa multidisciplinar, tem que ter vários fatores concorrendo para um Eu falo que a consequência objetivo. é a boa estética. Primeiro a gente fica saudável para poder emagrecer. Exato. Aí você estava me dizendo que você mesmo, profissionalmente, está desenvolvendo um programa agora que junta outras disciplinas, é um programa multidisciplinar que está à disposição das pessoas que estejam nos vendo agora. Fala um pouquinho sobre isso e onde as pessoas podem encontrar isso e conversar com você a respeito disso. Certo. É o Atitude for Life. A equipe é formada por 3 profissionais. Eu, como nutricionista, tenho um educador físico e coach, o André Magaldi, e uma coach também, a Bruna Toledo. E juntos a gente formou o Atitude for Life, que é um programa de 30 dias, com uma turma de 30 pessoas. E a gente se encontra uma vez na semana durante esses 30 dias para poder fazer palestras, passar conhecimento, se encontrar. E fora isso, a gente tem atendimento via WhatsApp com um grupo. Então, um ajuda o outro, a dúvida de um é a dúvida do outro, os profissionais sempre auxiliando. Né? Impressionante isso, né? E assim, é um programa incrível, está tendo muito resultado, as pessoas estão elogiando muito e nós, como profissionais, a gente está muito realizado. E as pessoas, onde que elas podem ter informações sobre isso? Tem algum site, alguma informação? Tem. Você tem como falar isso? Vamos lá. É o www.atitude com 2 T's, ati com 2 T's, tude 4 life, life.com.br. Aí a pessoa entrando aí pode perguntar tudo a respeito disso. Sim, a gente Agora é dá muito bacana essa questão de você ter sempre uma reunião semanal com as pessoas, né? Porque esse contato direto com a pessoa acaba sendo muito importante. E o que é muito legal no programa, Rei, é os 3 pilares. A nutrição, a alimentação correta, o educador físico vai ensinar o bom movimento relacionado ao objetivo da pessoa. Eliminar o sedentarismo, né? Isso. E o coaching, que é a ciência do desenvolvimento humano, que vai colocar técnicas mentais para que você conquiste o seu objetivo. Porque tem muitas pessoas que sabem o que fazer, mas não conseguem executar. A maioria delas, né? Sim, né? É muito engraçado em relação a isso. E a gente estava conversando agora há pouco isso, até comentei uma frase aqui, falei assim, olha, eu tenho a impressão que o órgão humano que comanda mais a questão da alimentação, da digestão, etc., não é o estômago, não é nada disso, é o cérebro, é isso mesmo? Sim. Hoje a gente não come só por uma questão fisiológica, para nutrir o corpo, é muito mais emocional, né? Às vezes a gente não quer comer um legume, uma verdura, né, um ovo, que é um alimento super nutritivo, mas topa comer uma bolachinha, um bolinho, um chocolate ao leite. Isso. Porque realmente é muito açúcar, né? São gorduras industriais e mexe também com o cérebro, estimulando o prazer, sabe? E a gente fica dependente a esses alimentos. Alguns animais, alguns insetos, inclusive, não são enganados por alguns desses alimentos. Por exemplo, a formiga não vai em refrigerante diet, por exemplo, ela não gosta muito daquilo. Não vai também em, como é que chama, margarina, né? Margarina, dizem que para em algumas correntes de pensamento nessa área de nutrição, a margarina é recebida pelo organismo mais ou menos como um plástico. Sim. Alguma coisa assim, e é isso mesmo, né? É uma gordura inflamatória, industrial. Então é o seguinte, para a gente fazer uma margarina, ou tirar óleo de um grão de soja, ou tirar óleo de um grão de milho, eu não consigo fazer em casa.
Eu não consigo prensar esse grão e tirar óleo em casa. Eu preciso da indústria. Introduzir metais pesados, esterificar esse grão, elevar a mais de 1000 graus. Então, é uma gordura industrial. E, na verdade, a gente deve consumir a gordura natural dos alimentos. Como eu te disse, a palavra-chave é natural, porque se eu pegar um pedaço de toiço, derreter em fogo baixo, ele vai ficar líquido, eu vou guardar e eu tenho a banha para ser utilizada, para cozinhar nas minhas receitas. Certo. Com o coco do mesmo jeito. É um exemplo que se eu prenso o coco em casa, dá um trabalho, a gente já compra pronto, né? Mas é um exemplo que eu conseguiria ter uma produção artesanal e caseira dentro da minha casa. Eu prensaria a frio e teria óleo de coco. Do mesmo jeito com a azeitona. Se eu espremer azeitona na minha casa, eu consigo extrair o azeite. Azeite de oliva. Sim. A manteiga, como você comentou também, é uma gordura muito legal, natural, que é o sólido da nata, certo? Então, essas gorduras naturais favorecem a nossa saúde. Transporte de vitaminas lipossolúveis, síntese de hormônios, né? Favorece a nossa memória também. Sem dúvida. Cíntia, agora, acho que outra palavra-chave dessa questão toda é a moderação, né? Eu acho que se a pessoa se entregar a alguns hábitos alimentares com muito apetite, com muita fome, exagerar nas coisas, tende a ser negativo. Eu né? falo que o imediatismo rouba o futuro. Porque a pessoa ela vai até conseguir um resultado legal fazendo uma estratégia intensa, mas ela não vai sustentar e ela vai acabar perdendo esse resultado. As tais das dietas da segunda-feira, né? Todo mundo começa, eu vou começar segunda-feira a dieta, mas vai começar segunda e vai terminar na terça normalmente, né? Porque não há base, não há motivação, não há sustentação para isso. Com certeza. Isso mesmo. E eu prefiro, assim, na prática do consultório, agregar hábitos. De pouquinho em pouquinho a pessoa ir mudando constantemente e ter progresso. Eu sempre questiono, como que você quer estar daqui 1 ano? Como que você quer estar daqui 2 anos? É muito sofrido ficar em efeito sanfona, certo? Então, o ideal é que a gente conquiste, né, e consiga sustentar. Não adianta eu estar magrinha agora no verão, no inverno me entupir de coisas não nutritivas e depois correr atrás por um corpo legal no verão. Esse efeito sanfona, o organismo, a saúde sofre e a mente também, né? Cíntia, e a água, o hábito de beber água? Qual é a importância desse hábito nessa visão holística, vamos dizer assim, da alimentação? Fala um pouco sobre isso. É muito importante, né? A água, ela vai promover hidratação para o meu organismo, mas eu falo que a gente não precisa ficar robotizado a uma quantidade fixa. As pessoas falam, tem que beber 3 litros, 4 litros, não é nada disso. O ideal é que se mantenha fluxo ao longo do dia, de degoladinhas ao longo do dia e acompanhe pela cor da urina, Rei. Urina bem clarinha, urinando mais de 5 vezes ao dia, já está ótimo. Aquela urina amarelinha, no máximo, só de manhã, do primeiro do dia. Né? Aquela primeira não é para voltar no resto do dia. Entendi. Né? O problema é que muitas pessoas ignoram com facilidade a sede, que a sede é qualquer securinha na boca. Exato. Aí, nesse caso, eu oriento um policiamento, para a pessoa ter uma garrafinha por perto, ou deixar um copo por perto, para ela tentar se lembrar de beber água ao longo do dia. Dizem que esse hábito é muito saudável, inclusive para as pessoas da terceira idade, os idosos de uma maneira geral, né? Porque eles às vezes não têm a necessidade, não sentem sede normalmente, né? E vão passar Ignoram muito tempo sem beber água, né? Sim, então, com certeza. Mas todo mundo tem que prestar atenção nisso, quer dizer, beber água é importante. E acompanhar pela cor da urina, urina bem clarinha, límpida. Tá certo. É muito simples de fazer tudo isso, né? Então, eu vejo que se a gente coloca muitas regras e muito detalhe, a pessoa não vai sustentar. Então, o ideal é fazer uma base bem feita, cuidar dos fatores mais importantes e depois, se a pessoa realmente se interessar e tiver prazer, né, em mudando os hábitos dela, ela vai agregando alguns detalhes. Mas a base é muito importante, porque se a gente dificulta, com essa vida de hoje em dia corrida, né, fica complicado. Isso, aqui, os famosos cardápios nutricionais, às vezes alguns profissionais nessa área sugerem um cardápio. Olha, na segunda-feira você vai comer um pedacinho de queijo branco, sim, um chuchu, mais uma... E se não tiver o chuchu? Exatamente. E se não tiver, né? E aí? Juntar tudo isso, às vezes, não é fácil para as pessoas. Eu gosto de passar o conhecimento para o meu paciente. Eu gosto que ele mesmo faça as concessões. Ele tem que saber o mecanismo de como acontece no organismo. Esse é o meu papel de passar para ele a informação e ele fica à vontade para escolher dentro daquele leque de qualidade, de alimentos legais, para ele escolher o que apetece, o que dá certo. Cíntia, entre o leite integral e o leite desnatado, é mais natural o integral, é isso mesmo? O leite sai da teta da vaca, da cabra, da ovelha integral, ele não vem na caixinha, exatamente, ele vem fora da caixinha. Se eu quiser consumir lights, né, produtos sem gordura, eu vou ter que consumir algo produzido pela indústria, certo?
E o problema do leite, Rei, é que hoje, né, a gente encontra leite no mercado que fica 6 meses fora de refrigeração e não estraga. Então, ali é uma bebida branca que já foi pasteurizada, foi retirada a nata. Dizem que tem até leite na composição dela ali, né? Dizem, mas não é só leite, né? E leite mesmo é o leite que sai da teta da vaca. Leite cru, com enzimas, bactérias benéficas. Puxa vida. E se a gente pensar, consumir o leite na nossa alimentação era na primeira infância. Pois é. Né? Outra coisa que eu ia te perguntar é isso, quer dizer, é um alimento que a partir de determinada idade não faz mais sentido para as pessoas. Até o cálcio já não é mais absorvido pelo organismo, né? A pessoa está bebendo água com gordura, então, não é isso? E assim, né, em algum nível a pessoa ela tem intolerância, porque ela mostra o nosso despreparo evolutivo em ficar tomando lácteos depois de adulto. Né? Porque naturalmente eu desmamaria e só consumiria na primeira infância. Mas tem pessoas que toleram mais, tem pessoas que toleram menos, mas se for para consumir lácteo integral, é assim que a natureza entrega e é da forma mais eficaz e saudável. Cíntia, nós temos muitos assuntos para conversar. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Já estamos para encerrar o nosso programa. Você viu como passa depressa. Já, rápido. Tem tanto tema que eu gostaria de desenvolver com você. A questão, por exemplo, das bebidas alcoólicas, por exemplo. Que efeito eles podem trazer sobre isso, sobre engordar ou não. Sim. Os hábitos das pessoas, o recurso que as pessoas estão tendo em relação a cirurgias bariátricas, por exemplo, para tentar ganhar um corpo mais... a estética que deseja, né? Exatamente. De uma forma rápida. Sem o desconforto de ter que deixar de comer algumas coisas. Sim, de mudar os hábitos. Vou convidar você para voltar qualquer dia aqui para a gente falar sobre isso, tá certo? Claro, com o maior prazer. Eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizar você pelo seu trabalho, acho que ficou muito legal. Vamos repetir, se tiver algum endereço, algum site, um endereço eletrônico para as pessoas conversarem com você, né? Perguntarem alguma coisa para você. Esteja à vontade para falar isso, por favor. Do programa tem o site, o Atitude for Life, e eu tenho as minhas mídias sociais. Minha página no Facebook é Nutri, Cíntia com TH, né? Pulice, 2 Cs e I no final. E Instagram também, Nutri Cíntia Pulice. E eu sempre estou passando informações, escrevendo algo lá. E se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu contato também. Né? Dúvidas as pessoas sempre vão ter, né? E é bom que tenham e manifestem para profissional, né? Sim, olha, com certeza. É aprendizado. Comentei né? agora há pouco com você isso aqui, que eu estava no meio de uma reeducação alimentar e me deu vontade de comer queijo com goiabada. Eu falei, nossa, mas é açúcar, não sei o que. Liguei para a nutricionista, ela falou assim, claro que você pode comer. Não vai comer 1 quilo de queijo, vai comer um pedacinho, não tem problema nenhum, né? Essa moderação é importante, né, sim? E o que nos define é o que a gente faz na maior parte do tempo, né, Rei? Isso. Exceção é exceção, né? Tem toda uma semana para trabalhar ali, não vai ser um errinho ou outro. Dizem que o que faz mal não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, né? Entre Sim, o Ano Novo e o Natal, isso né? mesmo. Porque o ano todo, né? Com certeza. Então, aquela saidinha num sábado à noite, um almoço especial com a família, dá para colocar no contexto, desde que seja exceção e não a regra. E depois também há um jeito de compensando isso, né? Depois, no dia a dia, você vai compensando isso. Porque a pessoa não pode se tornar também uma pessoa chata, né? Não. Foi convidada para algum lugar, ser uma pessoa antissocial. Não como isso, não vou porque eu não posso comer isso. Isso é... Dentro da possibilidade, ela tem que saber fazer as melhores escolhas, né? E dá para comer muito bem em qualquer lugar. Sem dúvida. Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço, volte sempre, Rei. tá certo? E muito obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.